7. Pag. 626. Se eu posso ser juiz no caso, o conjunto dos fatos que reuni nesse capítulo constitui uma prova absoluta da objetividade real do fenômeno da materialização, e, desde o momento em que se me oferece a oportunidade de responder ao Sr. Atman, insisto muito particularmente no princípio que serve de base a essas demonstrações, a saber que, uma vez estabelecida a realidade do fato da formação de moldes por um ser materializado, esse fato prova de modo absoluto que o fenômeno de materialização não deve ser considerado como efeito de uma alucinação. Se o Sr. Atman não quer admiti-lo, ouviremos a sua réplica com o mais vivo interesse. Não se trata de tal ou qual experiência, é o princípio em si que será preciso refutar. E fotografia de formas materializadas. Vou tratar de outra categoria de provas que devem servir para demonstrar a realidade objetiva do fenômeno de materialização, as experiências fotográficas. Se a fotografia ainda não estivesse descoberta, os meios de verificar o fenômeno em questão estariam limitados aos fatos que acabo de expor, de maneira que a fotografia nos vem dar provas que devemos considerar como de luxo. Direi mesmo que no ponto de vista de sua importância intrínseca, ela não pode, sem restrição, ser colocada na mesma categoria que as experiências de moldagem. Essas nos fornecem a reprodução plástica de um membro inteiro materializado, ao passo que a fotografia só nos pode transmitir uma simples imagem plana de uma de suas faces. Por isso não deixo de experimentar certa surpresa perante essa opinião do Sr. Atman, que somente a fotografia pode fornecer uma prova absoluta do fenômeno. A leitura do Psychische Studie lhe deve ter demonstrado que se recorrer às experiências de moldagem como método de demonstração, por conseguinte, ele poderia, como o fez em relação à fotografia, precisar quais são as condições sine qua non observar, segundo seu modo de ver, para que tais provas se tornem concludentes. Mas desde que é a fotografia e não a moldagem que o Sr. Atman pede uma prova irrefutável, é forçoso que o acompanhemos nesse terreno. Farei observar, com antecedência, que exigindo tal prova o Sr. Atman peca contra a lógica, ela não condiz com as hipóteses que ele emitiu para explicar outros efeitos permanentes, produzidos por fenômenos mediúnicos análogos. Tendo sustentado a hipótese dos feitos dinâmicos da força nervosa mediúnica, DINA, Mischwirkungen Mediumistische Nervenkraft, para explicar as impressões feitas por corpos materializados sobre uma substância qualquer. Em boa lógica o Sr. Atman deveria ter se limitando àquela hipótese, desenvolvendo-a segundo as exigências, para afirmar que a fotografia de um corpo materializado não pode, em caso algum, provar a existência objetiva desse corpo, que ela não passa do resultado de uma força nervosa, agindo à distância. Convém não esquecer que, segundo o Sr. Atman, aquela força nervosa mediúnica é uma força física, como a luz, o calor, etc., que, por conseguinte, a objetiva do aparelho fotográfico poderia fazer convergirem sobre a placa sensível os raios daquela força. Quanto à ação química necessária para produzir a imagem fotográfica, o Sr. Atman poderia admiti-a como suplemento. Lembremos-nos ainda de que o Sr. Atman concede àquela força nervosa a surpreendente propriedade de produzir nos corpos todas a espécie de impressões, determinadas pela fantasia do médium, na fotografia, pois, como em outra parte, a disposição das linhas de tensão teria sido regulada pela imagem criada na fantasia do médium sonâmbulo, com essa diferença que o sistema de linhas de tensão, nesse caso, seria orientado segundo uma superfície plana, isto é, a placa sensível. Esse efeito poderia ser obtido, quer diretamente, na prova negativa, quer pela ação, na objetiva do aparelho, de um sistema de forças agindo à maneira de uma superfície qualquer, sem a presença de um corpo. O Sr. Atman aquiesce em admiti-lo nas experiências com as impressões. Mas não é a mim que compete desenvolver a hipótese do Sr. Atman, depois de ter demonstrado a sua insuficiência em relação às impressões. Desejo apenas tirar dela a seguinte dedução: se, como pretende o Sr. Atman, uma alucinação, cooperando com a força nervosa, pode deixar em um objeto um vestígio duradouro e semelhante sem que exista uma forma orgânica material, essa alucinação, auxiliada pela força nervosa, deve igualmente produzir na chapa uma certa imagem, duradoura também, e igualmente conforme a própria alucinação, sem que exista uma forma orgânica material. A segunda proposição não é mais do que o corolário da primeira, e a negação de uma importa na negação da outra. Por conseguinte, a fotografia de um corpo materializado não seria, segundo a teoria do Sr. Atman, mais do que uma nevrodinamografia,
e entretanto ele a considera como podendo fornecer uma prova absoluta. Abrigando-me por trás desse argumento, eu poderia escapar à obrigação de procurar provas na fotografia, com tanto maior razão quanto encontrei outras e das mais concludentes, mas o Sr. Atman não quis dar à sua hipótese da força nervosa um desenvolvimento completo. Ele acede em admitir que a fotografia teria podido fornecer a prova irrecusável da realidade do fenômeno de materialização. Devemos, pois, examinar essas provas. A condição sine qua non exigida pelo Sr. Atman seria que o médium e a forma materializada aparecessem conjuntamente na mesma chapa. Essa prova existiria desde há muito tempo se, para obtê-la, não se nos deparassem dificuldades dependentes de condições físicas. Sabe-se que a fotografia exige uma luz intensa, enquanto que os fenômenos de materialização não suportam senão uma luz fraca. Por conseguinte, para chegar a um resultado satisfatório, que se prestasse às observações, era preciso recorrer à combinação seguinte: colocava-se o médium em um compartimento completamente escuro, um gabinete ou um armário, diminuía-se a luz que iluminasse o aposento, até um grau correspondente à força do fenômeno de materialização, que devia produzir-se no espaço escuro, para depois poder suportar a luz. A obrigação de submeter-se a exigências tão complicadas devia naturalmente duplicar a vigilância dos experimentadores, receosos de serem vítimas de uma impostura, voluntária ou não, por parte do médium. Eis-nos coagidos a adotar inumeráveis medidas de precaução, destinadas a colocar o médium na impossibilidade de oferecer-nos um simulacro de fenômeno, e eis de volta a questão do isolamento do médium, medida qual o Sr. Atman recusa todo valor demonstrativo para esse gênero de investigações, partindo desse argumento, que, de todas as maneiras é claro que, se concede ao médium a propriedade de penetrar a matéria, tem-se necessidade de quaisquer outros meios, a não ser um isolamento ou a ligação do médium para provar a sua não identidade com a aparição. Antes de passar a essas outras provas exigidas pelo Sr. Atman, devo dizer algumas palavras sobre seu próprio raciocínio. Do mesmo modo que eu protestei contra esse argumento quando se tratava dos transportes, devo opor-me a ele aqui, a propósito do isolamento e do ligamento do médium. Que significa sob a pena do Sr. Atman esta frase: desde o momento em que se aceita a penetrabilidade da matéria pelo médium. Quem, pois, aceita? Convém supor que é o próprio Sr. Atman quem aceita, pois é nesse ponto que ele baseia suas explicações. Tendo admitido, condicionalmente, todas as outras manifestações físicas do mediunismo para dar delas uma explicação de acordo com as suas ideias, isto é uma explicação natural, ele admite, condicionalmente também, os fenômenos que os espíritas explicam pela penetração da matéria. Por conseguinte, está na obrigação de dar do mesmo modo uma explicação natural desses fenômenos, pois que, eu repito, o Sr. Atman escreveu o seu livro no intuito bem manifesto de provar que não há nada de sobrenatural no espiritismo, que o espiritismo não fornece o menor dado que permita prescindirmos das explicações naturais, e ensinar aos espíritas que podemos livrar-nos dele com causas naturais. 118. E eis que para os fenômenos da pretendida penetração da matéria, ele não dá explicação alguma. Aceita-as tais quais e as classifica nos fenômenos transcendentes. Ora, fazendo tal concessão, ainda que para uma única categoria de fenômenos, destrói completamente o edifício de seu sistema naturalista. Esse ponto é muito mais grave do que parece à primeira vista e eu fico admirado como a crítica ainda não se apoderou dele. Está aí a falha da couraça da teoria tão bem elaborada pelo Dr. Atman, é bastante lhe dar um golpe para fazer desabar o sistema inteiro. Dizemos, pois, que, se o Sr. Atman tivesse querido ficar fiel a seu ponto de partida, não teria usado da licença de admitir em sua teoria do espiritismo explicação que se baseia no princípio da penetrabilidade da matéria. Para ele, uma corda é uma corda, uma gaiola é uma gaiola, e se o médium está bem atado com uma corda, com os nós selados, ou se está preso em uma gaiola, são condições que o Sr. Atman deveria considerar suficientes para garantir a não intervenção pessoal do médium. O fato de poder o médium passar através dos laços que o retém, atravessar a fazenda de um saco ou sair de uma gaiola, depois entrar de novo nesses laços ou nessa gaiola, são fenômenos de ordem transcendente que o Sr. Atman não poderia admitir sem infringir os princípios metodológicos, o que lhes probre aos espíritas. O Sr. Atman também não tem o direito de fazer pesar sobre os espíritas a responsabilidade de semelhante hipótese. Para certos fenômenos, os espíritas admitem realmente a intervenção dos espíritos, para outros,
A materialização temporária, porém real e objetiva, de um corpo, para outros ainda, a penetração da matéria. Mas o Senhor Atman se impôs precisamente a tarefa de lhes ensinar como é preciso haver-se para explicar esses diversos fenômenos sem sair dos limites do natural e de lhes demonstrar que não há espíritos, nem materialização, nem penetração da matéria. Por conseguinte, se o Senhor Atman consente em admitir esta hipótese, está de acordo com os espíritas, e só lhe falta depor as armas. Assim o Senhor Atman aceitaria essa hipótese, que um homem pode facilmente livrar-se, desvencilhar-se dos laços que o prendem e colocá-los de novo em seu lugar, atravessar a fazenda de um saco, atravessar as barras ou as paredes de uma gaiola. Semelhante concessão por sua parte é tanto mais surpreendente por isso que não se impunha na espécie, pois, nos casos igualmente difíceis, o Senhor Atman tem sempre pronta essa explicação, alucinação. Eu também poderia demonstrar ao Senhor Atman que, ainda quando se admite o princípio da penetrabilidade da matéria, há meios absolutamente seguros para provar a presença do médium atrás da cortina. Por exemplo, pode-se reter o médium em uma corrente galvânica, ou mais simplesmente ligá-lo com uma fita cujas pontas fossem mantidas pelos assistentes, ou, melhor ainda, como se praticou com a senhorita Cook, fazer os cabelos do médium passarem por uma abertura praticada na parede do gabinete, de maneira a deixá-los constantemente sob os olhos dos assistentes. Vete Spiritualist, 1873, pag. 133, etc., etc. Mas seria inútil determos-nos nessa demonstração, pois que, como lembrei mais acima, desde que a presença do médium no gabinete está indiscutivelmente estabelecida, objetam-nos com alucinação. Posso acrescentar, finalmente, que os fenômenos de materialização atingiram gradualmente um grau de desenvolvimento tal que é permitido não nos preocuparmos com a ligação do médium e considerar a sequestração como condição de importância secundária, visto que a materialização e a desmaterialização se produziram frequentemente em presença do médium e dos espectadores, ou ainda, quando o médium estava sequestrado, em presença dos assistentes. Mas, qualquer que seja o valor de tal testemunho, é inteiramente inútil apelar para ele, pois que o Senhor Atman declara que o testemunho da vista, mais que qualquer outro, é sem valor para a verificação dos fatos. Eis-nos, pois, coagidos a voltar ao nosso ponto de partida e a procurar outros argumentos para reabilitar o testemunho coletivo dos homens, baseado no exercício de seus sentidos, testemunho ao qual o Senhor Atman recusa peremptoriamente toda autoridade. As provas que nos são dadas dos fenômenos de materialização, devem ser divididas em 5 categorias, segundo as condições nas quais elas são obtidas. A. O médium é visível, a figura materializada é invisível ao olho, mas aparece na chapa fotográfica. B. O médium é invisível, o fantasma é visível e reproduzido pela fotografia. C. O médium e o fantasma são vistos ao mesmo tempo, apenas o último é fotografado. D. O médium e o fantasma são ambos visíveis e fotografados ao mesmo tempo. E, o médium e o fantasma são invisíveis, a fotografia produz-se às escuras. A. O médium é visível, a figura materializada é invisível ao olho, mas aparece na chapa fotográfica. Logicamente, é permitido supor que, se uma fotografia desse gênero pode reproduzir imagens de diferentes formações materiais invisíveis a nossos olhos, esse mesmo processo fotográfico deve, com mais forte razão, poder reproduzir uma forma que adquire, em certas condições, um grau de materialidade que a coloca ao alcance de nossos sentidos, ainda quando essa percepção sensorial não se dá no momento preciso da produção da fotografia. Em outros termos, temos razão de acreditar que uma figura que se materializa durante as sessões pode, direi mesmo deve, aparecer em fotografia transcendente. Se a imagem obtida fotograficamente corresponde à forma materializada observada durante a sessão e descrita anteriormente por muitas vezes, a hipótese de uma alucinação torna-se inadmissível. Esses fenômenos se produziram por muitas vezes. Efetivamente os médiuns com os quais se obtinha a materialização conseguiram frequentemente produzir a fotografia transcendente de seus guias, isto é, das individualidades do que se materializavam habitualmente em suas sessões. Não citarei senão alguns exemplos, começando pela personagem bem conhecida de Katia King, cuja forma materializada, que apareceu sob a influência da médium a senhorita Cook, foi fotografada por muitas vezes, a princípio pelo Sr. Harrison com iluminação pelo magnésio, depois pelo Sr. William Crookes a luz elétrica.
A mesma figura foi fotografada em fotografia transcendente pelo Sr. Parkes, médium que era bem-sucedido especialmente nesse gênero de experiências, e de quem se falou mais acima. Importa assinalar que as fotografias do Sr. Parkes oferecem a particularidade de terem sido obtidas à luz do magnésio. Eis em que termos essa experiência exposta pelo Sr. Harrison, que é muito versado na técnica da fotografia em geral, e na fotografia espírita em particular no que me diz respeito. Não pude reconhecer nenhuma das figuras que apareceram nas chapas do Sr. Parkes. Mas eu variava, tanto quanto possível, as condições nas quais se operava a fotografia. Sem que o Sr. Parkes o soubesse, escrevi a Sra. Corner, Florence Cook, que habitava nas circunvizinhanças, e pedi-lhe que fosse na tarde daquele dia à casa do Sr. Parkes, para assistir uma sessão de fotografia espírita. Eu estava persuadido de que a presença imprevista de um médium tão poderoso e tão perfeitamente digno de fé modificaria sem a menor dúvida o caráter das imagens que se obtivessem, o que não poderia suceder se essas imagens tivessem sido preparadas com antecedência sobre transparentes. Algumas horas depois da recepção de minha carta, a Sra. Corner dirigiu-se à casa do Sr. e da Sra. Parkes, que não a conheciam. Ela se deu a conhecer e expôs o fim de sua visita. A Sra. Parkes disse-lhe imediatamente: desça conosco e tome posição para obter uma fotografia espírita. Estou persuadida de que obteremos uma prova perfeita. Cheguei nesse momento, com o atraso de um quarto de hora sobre a hora convencionada. O Sr. Parkes entrava nesse momento no aposento com um negativo que acabava de revelar e no qual se desenhava muito distintamente, ao lado da imagem da Sra. Corner, a da célebre Katy, envolta, como sempre, em suas amplas vestes brancas. Esse fato constitui uma excelente prova da lealdade do fotógrafo, porquanto, como mencionei mais acima, a Sra. Corner se tinha apresentado em casa do Sr. Parkes imprevistamente, alguns minutos antes de minha chegada. Verti Spiritualist, 1875, n. 136, pag. 162. E útil notar que a imagem de Katy, tal qual foi obtida no decurso daquela sessão, assemelha-se mais aos retratos obtidos pelo Sr. Harrison, que operava constantemente com o magnésio, do que com as obtidas pelo Sr. Crookes com a iluminação elétrica. Possuo uma prova dessa fotografia, que me foi oferecida, em 1886, pela Sra. Cook, mãe da médium. Há uma certa semelhança entre esse retrato de Katy e o reproduzido no T Spiritualist de 1873, página 200. O segundo exemplo que quero citar refere-se a formas materializadas de personagens de raça exótica, e que apresentavam, por conseguinte, traços tão característicos que sua identidade podia facilmente ser verificada. Nas sessões dos médiuns senhoritas Wood e Faylam, de Newcastle, apareceram, entre outras, duas pequenas figuras de pele negra, que foram em pouco tempo conhecidas com os nomes de Pocha e Cissei. Essas personagens, em suas comunicações, declaravam que eram de raça negra. Os médiuns sensitivos ou clarividentes que assistiam a essas sessões verificaram igualmente que essas personagens eram negras. Para corroborar esses testemunhos, temos as fotografias das médiuns tiradas pelo Sr. Hudson, em Londres. Vê-se em uma delas, a da Srta. Wood, a figura negra de Pocha, que se materializava habitualmente nessas sessões, e, sobre a da Srta. Faylam, a figura de Cissei. Ver Medium and Ibreak, 1875, pag. 346, em uma fotografia que possui e que representa as senhoritas Wood e Faylam juntas, vê-se, ao lado da Srta. Wood, uma forma vestida de branco, sentada no chão. É Pocha, seu rosto negro está descoberto, e, à primeira vista, fica-se impressionado por seu tipo exótico muito característico. Em outra prova, que possuo também distingue-se, ao lado da Srta. Faylam, uma forma vestida de branco, de rosto negro, que parece suspensa no espaço, é Cissei. Essas mesmas figuras, tais quais são reproduzidas pela fotografia transcendente, foram vistas, sob forma de materializações, por centenares de pessoas cujo testemunho citarei quando se tratar da fotografia simples dessas duas formas, em estado de materialização. Nesse fenômeno, vemos realizadas todas as condições requeridas pelo Sr. Atman, a saber, que o médium e a figura materializada se achem reproduzidas na mesma chapa, mas por via transcendente. Citarei aqui um caso excepcional: a pessoa que se expunha diante do aparelho fotográfico não era a médium, era o Sr. Reimers,
Tinha-se considerado de interesse estudar a mesma manifestação em outras formas de objetivação. Já conhecemos a figura de Berthier, que aparecia nas sessões do Sr. Reimers, feitas com a concorrência de diferentes médiuns. O experimentador não tinha a mínima dúvida sobre a realidade daquela aparição, pois que recebera previamente a impressão de sua mão em farinha, e, mais tarde, o gesso daquela mão, como está reproduzido por uma fotografia junto a essa. Estando certo dia em casa de um médium de transe, a senhora Woodford, Berthier não tardou em manifestar-se, e o Sr. Reimers, depois de longa conversação, lhe pediu a sua fotografia. Ela respondeu: está bem. Espero que a experiência dê bom resultado. Vá amanhã à casa de Hudson, talvez me seja possível satisfazer a seu desejo. No dia seguinte o Sr. Reimers se dirigiu à casa de Hudson. Eu mesmo limpei as chapas, diz ele, e não desviei os olhos delas, até o momento em que foram colocadas na câmara escura. Na primeira chapa apareceu, à esquerda do Sr. Reimers, uma forma flutuando no espaço, cujo rosto feminino se distingue perfeitamente. Ela estava colocada de maneira que apareciam 3/4 partes, olhando para o lado do Sr. Reimers, o resto da cabeça está envolto por uma faixa formando uma espécie de capuz cônico que desce sobre a nuca, à semelhança de um véu. Não vi aquele toucado em nenhuma das outras fotografias que o Sr. Hudson tirou. O busto da aparição é coberto por uma roupagem que, de um lado, cai até o chão. O corpo não existe. Do lado oposto a roupagem é levantada até a altura do queixo, como se fosse mantida por mão dissimulada por baixo. Na segunda exposição, feita imediatamente depois da primeira, a mesma forma apareceu, porém, daquela vez, à direita do Sr. Reimers, ela flutua ainda no espaço, e o rosto está sempre voltado para o lado do Sr. Reimers. Sem a menor dúvida, e absolutamente a mesma figura, mas como era preciso que elas se voltassem para poder aparecer do lado direito, todas as particularidades da fotografia estão modificadas. A forma acha-se mais abaixo do que quando estava à esquerda do Sr. Reimers, também está mais próxima dele, é o mesmo rosto, porém visto de perfil, o mesmo toucado, com outras dobras na faixa, a mesma roupagem caindo até ao chão, mas do lado oposto, e aquela mão, que parecia manter a roupagem de encontro ao busto, desceu até a região inferior do peito, continuando a ficar disfarçada por baixo da fazenda. Aquela experiência foi descrita pelo Sr. Reimers no Psychische Studien, 1877, pág. 212, mas os pormenores minuciosos que acabo de referir são tirados das próprias fotografias, que ele me tinha mandado. Em uma carta de 15 de maio de 1876, o Sr. Reimers explica por que a princípio tinha vacilado em reconhecer a semelhança que há entre aquelas duas imagens. Raramente, diz ele, vi esse rosto distintamente, e por muito tempo fiquei em dúvida antes de reconhecer que me achava em presença da mesma personagem, apresentada debaixo de outro aspecto, tendo sido mudadas todas as condições da exposição. A extrema mobilidade da figura e a curta duração de seu aparecimento me impediram de reter bem os traços do rosto, mas, atualmente, ela aparece com frequência sob uma forma igual à que é reproduzida nas fotografias inclusas, com um toucado da época da Rainha Elizabeth. Ontem ela se mostrou em uma verdadeira nuvem de gás a elevar-se no espaço, como na fotografia. Acrescentarei que a objetividade da materialização de Berthier foi confirmada pelas experiências de fotografia transcendente feitas pelo Sr. Reimers, em sua casa, com o médium que servia habitualmente para produzir aquela materialização. O Sr. Reimers fazia então, com suas próprias mãos, todas as manipulações fotográficas. Deixemos-lhe a palavra. Depois de minha estada em Bristol, fui visitar o Sr. Beatty, que tinha obtido tão notáveis resultados naquelas experiências. Ali encontrei o Sr. Conselheiro de Estado Aksakoff, que estudava igualmente esse fenômeno. Fiz a aquisição dos aparelhos necessários, e em pouco tempo fiquei habilitado a produzir imagens. Conhecendo todas as fraudes às quais se tinha recorrido para falsificar essas experiências, resolvi fazer por mim mesmo todas as manipulações necessárias, de maneira a tornar impossível qualquer fraude. Eu mesmo dispus o fundo, a fim de impedir eventualmente a operação química que consiste em produzir, com auxílio de um certo líquido, uma imagem invisível ao olho, mas que pode ser reproduzida na chapa sensível. Tendo feito esses preparativos, instalei o grupo em meu aposento, de maneira a poder observar todas as personagens, durante todo o tempo da experiência. Nas primeiras exposições somente foram reproduzidas nossas próprias imagens,
Mas nas 7 últimas exposições apareceu a mesma figura que tínhamos visto em número incalculável de vezes. Um fato notável, no decurso dessas sessões, a senhora L. médium clarividente, disse-me por muitas vezes: vejo uma nuvem branca acima de sua espádua, agora vejo distintamente uma cabeça, conforme suas descrições, deve ser a nossa Bertie. Efetivamente, em todas as fotografias, a cabeça aparece acima da minha espádua esquerda. Psychic Studien, dezembro de 1884, pag. 546. Mais adiante veremos que o Sr. Reimers obteve daquela figura uma fotografia tirada em completa escuridão. B. O médium é invisível. O fantasma é visível e reproduzido pela fotografia. Passemos à fotografia ordinária das figuras materializadas, cujas imagens acabamos de ver reproduzidas por via transcendente, mas as condições serão invertidas, isto é, o médium será invisível, ao passo que a figura, visível aos assistentes, será reproduzida em fotografia. Nessa parte, citarei 2 experiências, a primeira das quais é publicada pelo Medium Andai Break 1875, pag. 657, o artigo é do Sr. Barcas, homem de ciência positiva e geólogo consumado. Ele mora em Newcastle-on-Tyne, onde, de tempos em tempos, fazem conferências sobre a astronomia, a geologia, a óptica e a fisiologia. Eis um extrato desse artigo a 20 de fevereiro, sexta-feira, 1875, fui convidado a dirigir-me a uma casa particular, em Newcastle, para assistir a experiências fotográficas de figuras materializadas. Na primeira sessão, que se realizara a 6 de fevereiro, tinha-se feito um primeiro ensaio que deu em resultado a fotografia de pequena figura velada. Era o Sr. Laus quem manejava o aparelho fotográfico nas 2 sessões em questão. Essa primeira fotografia foi designada com o número 1, os negativos, obtidos em minha presença, têm os números 2, 3 e 4. A 20 de fevereiro, às 8 horas, reunimos-nos no salão de honra. A assistência constava de 2 moças médiuns, 4 senhoras, 14 testemunhas e 2 fotógrafos, o Sr. Laus e seu filho. O Sr. Laus não era espírita, nunca se tinha ocupado de semelhante assunto, e, antes de 6 de fevereiro, sexta-feira, dia em que obteve a primeira fotografia, nunca tinha tido ocasião de observar tais fenômenos. Em um ângulo do salão, separada do resto do aposento por um biombo, colocaram-se 2 travesseiros para as médiuns, que entraram nesse gabinete às 8 horas e 27 minutos. Elas estavam vestidas de fazendas de cores escuras e usavam capas. O fogão e o espelho que ficavam por cima foram cobertos com um pedaço de fazenda verde escuro, que devia ao mesmo tempo servir de fundo para a fotografia. À frente do fogão, a 2,5 pés da passagem que ia ter aos fundos do biombo, colocou-se uma cadeira. A lâmpada de magnésio estava em cima de uma mesinha perto do biombo. O Sr. Laus Sênior tomou lugar em uma cadeira, muito perto, para acender o magnésio no momento oportuno. Colocou-se o piano no centro do aposento, pouco mais ou menos, cerca de 10 pés distante do fogão. Foi em cima do piano que se colocou a máquina fotográfica. O foco foi calculado para o espaço que separava o biombo da cadeira. Com o fim de determinar melhor a altura das figuras que teriam de aparecer, pregaram-se com alfinetes 3 folhas de papel branco no pano que cobriu o fogão, a 4 pés do soalho, como se pode verificar nas fotografias. As pessoas presentes tomaram lugar em alas, à esquerda, à direita e por trás do piano, em frente à passagem que dava acesso para o gabinete, lugar onde se esperava que aparecessem os fantasmas. Todos os assistentes tinham formado cadeia. A luz foi diminuída a ponto de nos deixar às escuras. Conservamo-nos assim cerca de 1 hora, entoando de vez em quando canções populares. Às 9 horas e 3 minutos, pedirão-nos, por pancadas, e depois pelas palavras de um médium em estado de transe, que levantássemos a chama do gás e que acendêssemos uma lâmpada de álcool, a fim de atenuar, para a figura esperada, a transição à luz mais intensa do magnésio, que é indispensável para a fotografia. Seguimos essas instruções. O aposento ficou por conseguinte suficientemente iluminado. Às 9 horas e 40 minutos, disseram-nos que conservássemos as nossas chapas prontas. Quando anunciamos que estávamos preparados, um lado do biombo se abriu e divisamos pequena forma feminina ou, pelo menos, um pequeno ser vivo, trajando vestes femininas. Ela se conservava perto do lado aberto, defronte do aparelho. Imediatamente, acendeu-se o fio de magnésio.
Uma luz intensa iluminou toda a aparição, e pôde-se ver que ela estava inteiramente envolta por uma veste, que deixava descoberto apenas o rosto e as mãos, que eram de cor escura carregada, quase negros, sendo uma das mãos mais clara do que a outra. Essa roupagem parecia ser de caça ordinária, caindo em largas dobras até os pés. Ela tinha o aspecto de ser muito nova, não estando enxovalhada nem machucada. O rosto tinha a cor escura carregada dos pretos, os olhos eram grandes, ternos, as pálpebras abriam-se e fechavam-se pesadamente, eles eram sanguíneos, como os dos negros, o nariz era grande e chato e os beiços espessos e de um vermelho brilhante. Segundo as nossas ideias inglesas, esse rosto não era belo, certamente. Ela mostrava uma espécie da timidez e da surpresa que experimenta geralmente um homem inculto quando se acha subitamente transportado para um meio estranho. A claridade do magnésio distingui perfeitamente os traços desse rosto. Entretanto, o fantasma não podia suportar a luz e voltava-se pouco a pouco, por isso não se vê na fotografia número 2 sublinhado mais do que uma parte do rosto, com as feições completamente apagadas. As sombras que sulcam as vestes são projetadas pelas dobras, por efeito da iluminação em sentido oblíquo. Em todas essas fotografias os pés parecem faltarem, e supõe-se que o corpo é mantido por um sustentáculo. A exposição durou 10 segundos mais ou menos. Quando o fantasma desapareceu, recebemos a promessa de que ele nos apareceria de novo. Depois de termos preparado a segunda chapa, esperamos pela volta da aparição. Dessa vez ela conseguiu olhar-nos de frente, seu rosto assemelhava-se perfeitamente ao que descrevi mais acima. Ela fazia esforços evidentes para conservar-se firme defronte do aparelho, mas, como da outra vez, acabou por ser coagida a desviar-se da luz, de maneira que a fotografia número 3 sublinhando não é melhor que a precedente. A duração da exposição foi de 12 segundos. Pedimos ao fantasma que voltasse uma vez ainda e que ficasse bem defronte do aparelho. Ele prometeu, mas com a condição de que todos os assistentes fechassem os olhos, à exceção do fotógrafo e de seu auxiliar. Essas condições foram aceitas. Procedeu-se ao preparativo da chapa. Durante esse tempo, fomos avisados de que uma das médiuns seria obrigada a deslocar-se e a sentar-se em uma cadeira, com o fim de sustentar as forças do fantasma durante a exposição. Efetivamente uma das médiuns, que estava envolta em um manto preto, saiu de trás do biombo e colocou-se maquinalmente em uma cadeira. Terminados esses preparativos, a pequena figura mostrou-se de novo e colocou-se ao lado da médium. De acordo com a sua promessa, todos os assistentes fecharam os olhos, e a fotografia número 4 foi tirada. Vê-se ali o contorno indeciso de um rosto que se assemelha de maneira incontestável ao que eu tinha notado desde as suas primeiras aparições. Essa última exposição durou cerca de 14 segundos. O fantasma e a médium desapareceram ambos atrás do biombo. Eram 10 horas e 25 minutos. A perda de força mediúnica tinha sido tão grande que os médiums só puderam voltar a seu estado normal uma hora depois. A autenticidade desses fenômenos foi confirmada de maneira indubitável por um fato que se deu mais tarde. As duas médiums se achavam em Londres, em casa do Sr. Hudson, que tinha obtido fotografias espíritas frequentemente. Elas se tinham apresentado ali, no intuito de mandar tirar seus próprios retratos e também, mas eventualmente, das aparições que por acaso as acompanhassem. Em um dos retratos nota-se pequena figura feminina, cujo rosto tem pronunciado semelhança com o que acabo de descrever. Medium Andai-Break, N. 289, 15 de outubro de 1875, Pags. 657 a 658, em uma memória que dirigiu ao Congresso dos Espiritualistas de Londres, em 1877, o Sr. Barkas, depois de ter verificado que as médiuns empregadas nessa experiência eram as senhoritas Wood e Failam, concluíram nos seguintes termos: poderão objetar-me, e não sem visos de fundamento, que, no caso precedente, nenhuma medida de precaução foi tomada, isto é, que não se mudaram os vestidos das médiuns, que não foram amarradas, nem revistadas depois da sessão. Todas essas observações são muito justas, e entretanto, a despeito da ausência daquelas medidas de fiscalização, o fato do aparecimento de uma figura humana indubitavelmente viva e absolutamente dessemelhante das médiuns constitui por si só uma prova suficiente de que esse fantasma não era a pessoa de uma das médiuns, enquanto que, de outro lado, seu rosto móvel, dotado de todos os indícios da vida real,
atesta de maneira evidente que não era uma máscara. T. Spiritualist, N. Graus 234, 13 de fevereiro de 1877, Pag. 77. Farei notar aqui que, segundo o Sr. Atman, quando uma aparição é absolutamente dessemelhante do médium, em tamanho, aspecto, cor, nacionalidade, não é mais possível admitir-se a transfiguração do médium, e convém procurar outra explicação desses fenômenos. Tal é o caso para a experiência de que aqui se trata, segundo o Sr. Atman, a aparição da pequena negra deve pois ser considerada como uma alucinação. Mas, de outro lado, a fotografia que dela foi tirada satisfaz a todas as condições impostas pelo Sr. Atman e para a prova do contrário, ela deve por conseguinte ser aceita por ele como uma prova suficiente de caráter não alucinatório da aparição. Além de que eu poderia citar ainda muitas experiências desse gênero. Na segunda experiência, de que tenho que falar, tratar-se-á ainda da aparição clássica de Katia King, fotografada 7 de maio de 1873, à luz do magnésio, pelo Sr. Harrison, editor do T. Spiritualist, que, na qualidade de fotógrafo amador, tinha feito por suas próprias mãos todas as manipulações. A descrição circunstanciada dessa experiência, a primeira desse gênero nos Anais do Espiritismo, foi feita pelo Sr. Harrison no T. Spiritualist, páginas 200 a 201. Ela é acompanhada de uma gravura em madeira, reproduzindo a fotografia obtida. Só tirarei dessa minuciosa descrição os pormenores que são úteis ao meu argumento. A sessão foi feita em condições da mais severa vigilância. Antes de começar, a senhora e a senhorita Corner, que assistiam à experiência, na qualidade de testemunhas, conduziram a médium, senhorita Florence Cook, a seu quarto de dormir, onde lhe despiram os vestidos, revistaram-na e lhe puseram uma capa impermeável pardo escuro diretamente sobre as roupas de dentro, e conduziram-na em seguida para o aposento das sessões, onde o Sr. Luxmore lhe atou solidamente os pulsos por meio de umas fitas de linho. Todos os assistentes examinaram os nós, sobre os quais se colocaram selos. Feito isso, instalaram-na no gabinete, que também tinha sido inspecionado previamente. Em carta particular, o Sr. Luxmore diz que tinha examinado cuidadosamente o gabinete de uma extremidade à outra, enquanto as senhoras Corner, mãe e filha, estavam ocupadas em revistar a senhorita Cook. Ele verifica que naquele gabinete nada poderia ter sido disfarçado sem que tivesse sido descoberto. A fita era presa em um gancho de latão pregado no soalho, comunicava com o exterior por baixo da cortina, de maneira que, ao menor movimento da médium, qualquer fraude seria descoberta imediatamente. Podia-se depositar toda a confiança na solidez dos nós dados pelo Sr. Luxmore. Naquele mistério ele se reconhecia na qualidade de marinheiro, que passava a maior parte do tempo a bordo de seu iate. Logo que a médium penetrou o gabinete, caiu em transe, e alguns minutos mais tarde Katia entrou no aposento, completamente vestida de branco, conforme mencionei mais acima. No fim da sessão todos os assistentes examinaram os nós e os selos e os acharam intactos, só então os desfizeram. As ligaduras eram tão justas que deixaram marcas nos punhos da médium. 4 fotografias de Katia King foram tiradas em tais condições. Segundo o Sr. Atman, que está na obrigação de nos dar explicações naturais, é a própria médium quem foi fotografada. Mas o Sr. Atman esquece que há naquela experiência 3 fenômenos distintos que exigem por sua vez uma explicação baseada em causas naturais. Quanto ao primeiro fenômeno, se, de acordo com a tese do Sr. Atman, a médium atravessou os laços que a prendiam, penetrando depois nesses laços, que ficaram intactos, achamos-nos em presença de um fato de penetração da matéria, fato transcendente, do qual o Sr. Atman não nos dá explicação alguma natural. Segundo fenômeno, a médium, vestindo uma capa impermeável de cor pardo escura, aparece durante alguns minutos vestida de branco, coberta por um véu branco, com um cinto branco. Por conseguinte houve, sempre segundo o Sr. Atman, transporte e desaparecimento desses vestidos. Esse fato que o Sr. Atman admite igualmente, não deixa de ser transcendente, e acerca do qual ele não nos dá explicação alguma natural. Terceiro fenômeno, aparição da figura. A esse fato o Sr. Atman encontra uma explicação natural, afirmando que essa figura não é outra mais do que da própria médium. Por conseguinte o Sr. Atman nos explica um fenômeno natural apoiando-se em 2 fenômenos sobrenaturais. Semelhante processo de discussão não poderia ser aprovado por uma crítica qualquer.
Consequentemente, me é permitido dizer que enquanto o Sr. Atman não nos fornecer uma explicação simples e natural dos dois primeiros fenômenos, sua explicação natural do terceiro não será admissível, ainda mesmo no ponto de vista de sua argumentação. Durante a experiência fotográfica de que se acaba de tratar, Deus é ainda um fato curioso. Lá para o fim da primeira sessão, Katia nos disse que suas forças diminuíam, que ela ia dissolver-se completamente. De fato, sob a influência da luz que se tinha deixado penetrar no gabinete, a parte inferior da aparição desapareceu, e ela diminuiu a tal ponto que tocava no chão com a região occipital. O resto do corpo já não existia. As últimas palavras que ela nos dirigiu eram para nos pedir que cantássemos durante alguns minutos, sem deixar os nossos lugares. Katia fez seu reaparecimento. Ela tinha o mesmo aspecto que dantes, e nós conseguimos tirar ainda uma fotografia. Em outro lugar, o Sr. Luxmore escreve: pouco depois da produção da primeira fotografia, Katia abriu a cortina e pediu-nos que olhássemos. Ela parecia não ter mais corpo, apresentava um aspecto dos mais estranhos. Sua cabeça estava quase ao nível do chão e parecia sustentada apenas pelo pescoço. Por baixo da cabeça, via-se sua vestimenta branca. Se a figura de Katia não tivesse sido fotografada por muitas vezes durante aquela sessão, antes e depois de sua desmaterialização ad visum, certamente o Sr. Atman teria prevalecido dessa circunstância para apresentar um argumento em favor de sua teoria favorita, segundo a qual a aparição de Katia não seria mais do que uma alucinação. Mas, desde o momento em que Katia foi fotografada, não havia alucinação, sua desmaterialização apenas seria uma alucinação provisória. Assim, temos para o mesmo fenômeno duas explicações absolutamente contraditórias. Em dado momento é a forma da médium que entra em cena, um momento depois, somos o joguete de uma alucinação. Mas, então, por quem é produzida essa alucinação? Pela médium. Assim, a médium, encerrada em um gabinete que tem apenas 37 polegadas de comprimento e 21 de largura, muda em um instante de trajo, veste de novo seus vestidos ordinários, entra em seus laços, despe suas vestimentas brancas, e suas vestimentas são reais, pois que foram fotografadas. Depois exibe sobre essas vestimentas a alucinação de sua cabeça. Em vão se procuraria o sentido e os motivos de uma encenação tão bizarra. Acabamos de estudar duas espécies de experiências de caráter diferente que se completam reciprocamente. A fotografia de uma forma invisível é confirmada pela fotografia da mesma forma tornando-se visível e vice-versa. Isso quer dizer que a fotografia transcendente serviu para justificar a autenticidade da forma reproduzida pela fotografia ordinária. Mas esses fenômenos, se bem que bastante convincentes por si mesmos, ainda não preenchem as condições impostas pelo Sr. Atman. Vamos explorar agora uma série de fatos que se apresentarão em condições já muito satisfatórias para o comum dos mortais, mas não ainda para o Sr. Atman. C. O médium e o fantasma são vistos ao mesmo tempo, apenas o último é fotografado. Fotografia de uma forma materializada, sendo assim o médium visível ao mesmo tempo. E preciso falar em primeiro lugar da nova experiência feita sempre à luz do magnésio pelo Sr. Harrison, 5 dias depois da primeira, isto é, a 12 de maio de 1873. O Sr. Harrison obteve ainda 4 fotografias de Katia nas mesmas condições de fiscalização. Além disso, dessa vez, a médium se tinha conservado visível durante a exposição da forma materializada de Katia. Eis o texto desse relatório de Spiritualist, 1873, pág. 217. Nós, abaixo assinados, desejamos testemunhar, uma vez mais, que na sessão da senhorita Cook, a 12 de maio, Katia saiu do gabinete. Ela tinha a estatura habitual, e fez ver sob as mesmas condições de fiscalização, no que diz respeito à ligação da médium, que na sessão de 7 de maio corrente, e ainda mais, a senhorita Corner, que estava sentada à esquerda do gabinete, em um lugar que lhe permitia ver tudo quanto se passava ali, declarou que tinha visto a senhorita Cook e Katia ao mesmo tempo. A posição ocupada pelos demais assistentes, que formavam o circuito, não lhe permitia ver o interior do gabinete. A não ser esse fato, teria sido inútil, talvez, publicar um testemunho que não passaria da repetição de nossas experiências anteriores. Amélia Corner, 3, St. Thomas Square, Hackney. Carolina Corner, 3, St. Thomas Square, Hackney. J. C. Luxmore, 16, Gloucester Square, Hyde Park. William H. Harrison, Chaucer Road, Ernil.
Gr. Tapp, 18, Queen Margaret's Grove, Mildmay Park, London, N. Na verdade, semelhante testemunho teria podido ser dado desde a primeira experiência pelo Sr. Luxmoore, pois que ele estava sentado perto do gabinete no qual se achava a médium, e porque, no momento em que Katy, abrindo a cortina, se apresentou para serem fotografada, ele teria podido olhar para o gabinete e ver a médium, do mesmo modo que a senhorita Corner no caso precedente. Foi só a sinceridade escrupulosa do Sr. Luxmoore que pôde determiná-lo a não fazer imediatamente essa declaração, como se pode inferir de um trecho do discurso que pronunciou em Gower Street, em outubro de 1873, quando se tratava da fotografia espírita. Ibidem, Pag. 361, as provas fotográficas mais positivas, referentes aos fenômenos classificados nesta categoria, são, indubitavelmente, as que devemos às experiências do Sr. Crocus. Depois de as ter estudado atentamente, fica-se estupefato com a desenvoltura afetada pelo Sr. Atman a respeito dessas experiências, que estabelecem o fenômeno da materialização de maneira a não deixar subsistir a mínima dúvida acerca de sua realidade. Eis em que estranhos termos o Sr. Atman fala dessas experiências. Infelizmente, nessas experiências com a senhorita Cook, o Sr. Crocus não deu prova da circunspecção que se poderia exigir de um homem de ciência. Ele julgava que a médium estava bastante fiscalizada por uma corrente galvânica. Não fez distinção alguma entre uma materialização e a transfiguração da médium. Não levou em conta a influência que exerce a transmissão de uma alucinação sobre a formação de uma transfiguração ilusória. Como não terei mais ensejo de falar das experiências do Sr. Crocus, sobre as quais o Sr. Atman tenta lançar o descrédito, direi a seu respeito algumas palavras neste lugar. Da frase agressiva do Sr. Atman é preciso reter estas duas acusações dirigidas contra o Sr. Crocus. 1 graus. Ele se persuadiu de que a presença da médium Cook no gabinete estava suficientemente estabelecida por uma corrente galvânica. 2 graus. Ele não soube fazer distinção entre a forma materializada e a transfiguração da médium. A primeira dessas acusações, que deveria ser bem fundamentada, só se baseia nessa breve observação: a fiscalização da médium por meio de eletrodos, como fizeram Crocus e Valley nas sessões físicas da Sra. Fay, pode certamente servir de prova convincente, mas não se poderia dar a mesma importância à fixação nos braços, por esparadrapo, de moedas e de papel mata-borrão umedecido, visto que esses objetos podem ser deslocados e não constituem obstáculo algum aos livres movimentos da médium. Espiritismo, Pag. 18. As 3 últimas linhas desta nota referem-se a uma experiência feita pelos senhores Crocus e Valley com a senhorita Cook, no decurso da qual ela foi introduzida no circuito galvânico. E é com essas 3 linhas que o Sr. Atman pretende negar o valor de experiências feitas com o máximo cuidado e com a mais rigorosa lealdade por 2 físicos tão autorizados quanto são os senhores Crocus e Valley. Examinemos imparcialmente essas experiências, para julgar se os fatos dão razão ao Sr. Atman ou justificam as suas temerárias acusações. Parece-nos que basta ler as 3 linhas que escaparam da pena do Sr. Atman para verificar que ele não compreendeu nem o valor nem o alcance da experiência de que se trata. Para formarmos ideia exata da maneira pela qual se realizou aquela experiência, tão engenhosa como importante, enviarei o leitor às explicações circunstanciadas que dei no Psychische Studien, 1874, pags. 341 a 349. Para aqueles que não têm esse volume à disposição, dou aqui um resumo dessa descrição, para estabelecer se a senhorita Cook se achava no interior do gabinete enquanto Katy se apresentava aos assistentes da sessão. Fora do gabinete, o Sr. Valley teve a lembrança de fazer atravessar o corpo da médium por uma fraca corrente elétrica, durante todo o tempo em que a forma materializada era visível, e de confrontar os resultados, assim obtidos, por meio de um galvanômetro instalado no mesmo aposento, fora do gabinete. A experiência de que falamos foi feita no aposento do Sr. Luxmoore. O aposento de trás foi separado do da frente por meio de uma cortina, para impedir a entrada da luz. Ele devia servir de gabinete escuro. Antes de começar a sessão, tomou-se a precaução de inspecionar com cuidado esse gabinete escuro e de fechar as portas à chave. O aposento da frente era iluminado por uma lâmpada de parafina com um anteparo que coava luz. Colocou-se o galvanômetro em cima do fogão, à distância de 11 pés da cortina. Os assistentes eram os senhores Luxmoore, Crocus, a Sra. Crocus e a Sra. Cook com sua filha, os senhores
Tape, Harrison e eu, Varley. A senhorita Cook ocupava uma poltrona no aposento de trás. Fixou-se com um esparadrapo, em cada um de seus braços, um pouco acima dos punhos, uma moeda de ouro, a qual estava soldada uma ponta de fio de platina. As moedas de ouro estavam separadas da pele por 3 camadas de papel mata-borrão branco, de grande espessura, umedecido em uma solução de cloridrato de amônio. Os fios de platina corriam ao longo dos braços, até as espáduas, e eram presos com cordões, de maneira que deixavam aos braços a liberdade de movimentos. As pontas de fora dos fios de platina eram reunidas a fios de cobre, cobertos de algodão, e iam ter o aposento iluminado onde se achavam os experimentadores. Os fios condutores estavam ligados a 2 elementos da anel e um aparelho de confronto. Quando tudo ficou pronto, fecharam-se as cortinas, deixando assim a médium, senhorita Cook, às escuras. A corrente elétrica atravessou o corpo durante todo o tempo da sessão. Essa corrente, originando-se nos 2 elementos, atravessava o galvômetro, os elementos de resistência, o corpo da senhorita Cook voltava em seguida à bateria, antes da introdução da senhorita Cook na corrente. Quando estavam reunidas as 2 moedas que formavam os polos da bateria, o galvanômetro marcava um desvio de 300 graus. Depois da introdução da senhorita Cook, as moedas foram colocadas nos braços da médium, um pouco acima do punho, e o galvanômetro não marcou mais de 220 graus. Assim, pois, o corpo da médium, introduzido na corrente, oferecia uma resistência à corrente elétrica equivalente a 80 divisões da escala. O objetivo principal daquela experiência era precisamente conhecer a resistência que o corpo da médium podia oferecer à corrente elétrica. A menor deslocação dos polos da bateria, que estavam fixados nos braços da senhorita Cook pelo adesivo, teria inevitavelmente produzido uma mudança na força de resistência oferecida pelo corpo da médium. Ora, foi em tais condições que a figura de Katia apareceu por muitas vezes na abertura da cortina, mostrou as mãos e os braços, depois pediu papel, um lápis e escreveu perante os assistentes. Segundo o Sr. Atman, teria sido a própria médium quem agiu, podendo as moedas e o papel mata-borrão ser deslocados, em 2 sentidos, para cima e para trás, permitindo desse modo a médium mover-se livremente. Se as moedas e o papel mata-borrão tivessem sido repuxados até os ombros, de maneira a deixar em liberdade os 2 braços da médium, o trajeto percorrido pela corrente elétrica no corpo da médium teria sido reduzido de metade, no mínimo. Por conseguinte, a resistência oferecida pelo corpo da médium teria também diminuído de metade, ou 40 graus, e a agulha do galvanômetro teria subido de 220 graus a 260 graus. E entretanto foi o contrário que sucedeu. Desde o começo da sessão, não só deixou de haver qualquer aumento de desvio, como, pelo contrário, ele diminuiu constantemente e gradualmente até ao fim da sessão, sob a influência do dessecamento do papel molhado. Essa circunstância aumentou a resistência à corrente elétrica e diminuiu o desvio de 220 graus a 146. E fora de dúvida que, se uma das moedas tivesse sido desviada 1 polegada apenas, o desvio teria aumentado, e a fraude da médium desmascarada. Mas, conforme eu disse, o galvanômetro não deixou de baixar. Fica, pois, estabelecido peremptoriamente que as moedas de ouro aplicadas aos braços da médium não foram deslocadas de 1 milímetro, que os braços que apareceram e que escreveram não eram os braços da médium, que, por conseguinte, o uso da cadeia galvânica, para se ficar certo da presença da médium atrás da cortina, deve ser considerado uma garantia suficiente, enfim, que as explicações que o Sr. Atman apresenta para provar a sua insuficiência, revelam exame pouco aprofundado da experiência em questão. Além desse erro capital cometido pelo Sr. Atman, e que é proveniente de sua ignorância acerca do princípio físico sobre o qual se baseava a experiência, é curioso verificar que o Sr. Atman não compreendeu absolutamente a sua extrema delicadeza, apesar de todas as explicações dadas no relatório publicado no Psychische Studien. É claro que, usando desse processo, não se tinha unicamente por objetivo conseguir que o aparelho aplicado às mãos da médium ficasse intacto, era a menor preocupação dos operadores. Desejava-se, porém, mais que tudo confrontar, registrar os menores movimentos de suas mãos, ficando o aparelho intacto. As variações das condições às quais estava submetida a corrente elétrica, passando pelo corpo da médium, eram indicadas pelo galvanômetro refletor, instrumento tão sensível que a corrente elétrica mais fraca,
transmitida a 3.000 milhas por um cabo submarino, seria registrada. Por conseguinte, o menor movimento da médium teria também provocado oscilações do aparelho, e a prova disso tirou-se antes da experiência, como se verifica pela passagem seguinte, extraída de um artigo do Sr. Varley, onde todos os movimentos do galvanômetro são consignados minuciosamente, minuto por minuto. Antes de a médium cair em transe, pediu-se-lhe que fizesse movimentos com os braços. A mudança da superfície metálica, posta em contacto real com o papel e corpo, produziu um desvio que se elevou de 15 a 20 divisões, e às vezes ainda mais. Por conseguinte, se, no decurso da sessão, a médium tivesse feito o menor movimento com as mãos, seguramente o galvanômetro teria indicado. Na espécie, a senhorita Cook representava um cabo telegráfico no momento do confronto. Psychic Studien, 1874, pag. 344, e o Sr. Atman ousa pretender que as moedas e o papel umedecido podiam ter se deslocado para cima ou para trás sem impedir a médium de aproximar-se do espectador. Mas para fazer aquela operação e mostrar os braços nus, teria sido preciso que a médium arregasse até os ombros as mangas do vestido, com as moedas, o adesivo, os pedaços de papel, os fios de platina e os laços que mantinham esses fios de platina nos braços. Ela teria sido obrigada a fazer aquela operação a princípio para um braço, depois para o outro. Tudo isso não só sem interromper durante um só instante a corrente elétrica. Se a corrente tivesse sido interrompida, ainda que fosse por 1/10 de segundo, o galvanômetro teria feito uma oscilação de 290 divisões no mínimo, como ainda sem mesmo provocar outros desvios, além dos resultantes do simples movimento das mãos. Mas não é tudo. A aceitar-se a explicação do Sr. Atman, a médium, antes do fim da sessão, teria posto em seu lugar as mangas do vestido, conservando os aparelhos nos braços. Vimos entretanto que às 7h45 Katie repetia ainda a experiência da escrita, conservando o braço inteiramente fora da cortina. Às 7h48, Katie apertou a mão do Sr. Varley e a sessão terminou. Durante esses 3 minutos o galvanômetro só registrou oscilações insignificantes, compreendidas entre 140 graus e 1501. Por conseguinte era impossível a médium fazer movimentos necessários para restabelecer o status quo ante. Além Sr. Atman esqueceu-se, que Katie nunca aparecia sem uma roupagem branca que ia da cabeça aos pés. Naquela sessão, Katie levantou a cortina e mostrou-se por muitas vezes em seu traje habitual. Segundo o Sr. Atman, isso prova simplesmente que a médium mudara de roupa. E tudo aquilo se teria feito apesar dos fios de cobre que estavam ligados aos de platina e iam ter ao aposento iluminado. As objeções que acabo de enumerar, estabelecem que o Sr. Atman só estudou muito superficialmente a bela experiência que se oferecia a seu exame. Mas tudo isso é tão claro, tão patente, tão preciso, que toda a discussão se torna supérflua, desde que o princípio físico sobre o qual se baseava a experiência, a apreciação da soma de resistência oferecida pelo corpo da médium à corrente elétrica, fique bem compreendido, e se levar em conta o fato de nunca ter diminuído a cifra que representava aquela força de resistência. Mas ainda há outro fenômeno que se refere àquela categoria de experiências do Sr. Crookes, e a exposição de tal fato agravará a responsabilidade na qual incorreu o Sr. Atman emitindo com tanta leviandade seus juízos sobre o método aplicado pelo Sr. Crookes. A experiência de que acabamos de falar foi repetida pelo Sr. Crookes sozinho, e, dessa vez, a médium foi introduzida na corrente Katie King saiu inteiramente de trás da cortina. Eis a passagem do Psychic Studien que se refere àquele incidente, que o Sr. Atman teria podido ler na mesma página onde começa a narração da experiência do Sr. Varley. Na segunda sessão, foi o Sr. Crookes quem dirigiu a experiência, na ausência do Sr. Varley. Ele obteve resultados semelhantes, tendo tomado em todo caso a precaução de não deixar aos fios de cobre senão a extensão precisa para permitir ao médium mostrar-se na abertura da cortina, no caso em que ela se deslocasse. Entretanto Katie caminhou cerca de 6 a 8 pés fora da cortina, ela não era retida por fio algum, e a observação do galvanômetro não fez verificar nada de anormal em momento algum. Além disso Katie, a instâncias do Sr. Crookes, mergulhou as mãos em um recipiente que continha iodeto de potássio, sem que resultasse por isso a mínima oscilação da agulha do galvanômetro. Se os fios condutores estivessem em comunicação com a sua pessoa, a corrente se teria dirigido pelo caminho mais curto que lhe oferecia assim o líquido,
o que teria ocasionado um desvio maior da agulha. Psychische Studien, 1874, pág. 342, o Sr. Harrison, editor do The Spiritualist, que assistiu àquela experiência, e que publicou em seu jornal o relatório que acabamos de citar, mandou inserir no Medium a notícia seguinte, com a aprovação dos senhores